Jornal da Gazeta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Boa noite. Bolsonaro diz que quer votar a reforma da Previdência nos primeiros 6 meses de mandato. O presidente eleito afirma que, se possível, aprovaria a reforma em 1º de fevereiro. Procuradora-Geral da República denuncia ex-articulador político de Temer preso por corrupção pelo caso dos 50 milhões de reais. Dessa vez, Gedel Vieira Lima, o irmão e a mãe do político vão responder por desvio de dinheiro público. 6 pessoas são presas em nova fase da Lava Jato ligadas à propina na Petrobras. Esquema teria movimentado 31 milhões de dólares, cerca de 119 milhões de reais. Caso Marielle, Procuradora-Geral da República cobra publicamente esclarecimento do assassinato da vereadora. Raquel Dodge falou em evento que discute a violência doméstica em Brasília. Justiça aumenta a pena do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB. E a Alerj abre processo de impeachment contra o atual governador, Luiz Fernando Pezão, preso acusado por propina. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Em evento que discute a violência doméstica, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, cobrou o esclarecimento do assassinato da vereadora Marielle Franco. Raquel Dodge discursou na abertura do 2º Seminário Internacional Brasil-União Europeia, promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O evento discute caminhos para a prevenção da violência doméstica. Também estavam na mesa o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, e o das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. No evento foi assinado um acordo de cooperação técnica entre o Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério dos Direitos Humanos para a criação e implementação de um formulário nacional de avaliação de risco e proteção à vida. O questionário será preenchido por mulheres vítimas de violência durante o atendimento e as informações colhidas usadas no desenvolvimento de políticas públicas de proteção. No discurso, Raquel Dodge lembrou que Marielle Franco emprestou sua voz em favor de populações mais excluídas e seu assassinato é uma expressão da violência contra a mulher. A procuradora cobrou que o caso seja esclarecido. Eu gostaria que nós não nos esquecêssemos de lembrar do assassinato de Marielle Franco nesta oportunidade, porque Marielle foi uma importante ativista e defensora de direitos humanos no seu estado. A vereadora e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros em março no Rio de Janeiro, mas até agora as investigações não terminaram. No início de novembro, a pedido de Dodge, o ministro da Segurança, Raul Jungmann, anunciou que a Polícia Federal abriu um novo inquérito para investigar a suposta existência de uma organização criminosa que estaria impedindo a elucidação do assassinato da vereadora. E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou e aumentou a pena do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB. No processo da Calicut, um desdobramento da Lava Jato, Cabral havia sido condenado a 45 anos e 2 meses. A nova decisão aumentou a pena para 45 anos e 9 meses, ou seja, em 7 meses. Já a pena da ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, diminuiu. Era de 18 anos e 3 meses, mas passou a 12 anos e 11 meses. Segundo o Ministério Público Federal, após o julgamento de embargos que serão apresentados pelo próprio órgão, ela pode ser presa. Este é o primeiro caso de Cabral julgado num tribunal de 2ª instância no Rio de Janeiro. Em Curitiba, no Paraná, ele já havia sido condenado num tribunal de 2ª instância. Agora, o total da pena de Cabral em todas as 9 condenações chega a 198 anos e 6 meses. E ainda no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa abriu processo de impeachment do atual governador Luiz Fernando Pezão, do MDB.
Hoje, o presidente da Alerj, André Ceciliano, do PT, se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Milton Fernandes de Souza. O encontro foi para acertar o rito do processo na Assembleia. O mandato do governador Luiz Fernando Pezão acaba no dia 31 de dezembro. Ele está preso desde a semana passada num batalhão da PM em Niterói. O político é acusado de receber cerca de 40 milhões de reais em propina. O pedido de impeachment não tem relação direta com a prisão do MDBista, mas só foi determinado após a detenção dele. Em setembro, o Tribunal de Justiça do Rio obrigou a mesa diretora da Alerj a votar a abertura do processo de impeachment. Mesmo apesar da decisão judicial ter sido tomada há quase 3 meses, o documento que oficializa a decisão só foi publicado 2 dias após a ida de Pezão para a cadeia. Com a prisão do governador, o estado do Rio é comandado pelo vice, Francisco Dornelles, do PP. Nova fase da Lava Jato prende 6 pessoas ligadas a pagamentos de propina na Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema teria movimentado 31 milhões de dólares, cerca de 119 milhões de reais. A 57ª fase da Lava Jato investiga o pagamento de propina a funcionários da Petrobras por empresas que atuam na compra e venda de petróleo e derivados. É a segunda sob o comando da juíza Gabriela Hart, que entrou no lugar de Sérgio Moro. Entre as empresas investigadas estão a Vitol, a Trafigura e a Glencore. De acordo com o Ministério Público Federal, os pagamentos de propina ocorreram entre 2009 e meados de 2014, durante os governos Lula e Dilma. Os investigadores afirmam não descartar que o esquema continue até hoje. Segundo os procuradores, a atividade criminosa permitia que as empresas lucrassem com preços praticados acima do mercado. A Petrobras comprava combustível, derivados de petróleos, em valor mais caro do que era praticado no mercado. E da mesma forma, a Petrobras vendia combustíveis, derivados de petróleo, em valor mais barato do que era praticado no mercado. Isso certamente gerou prejuízos à empresa. E esse delta era utilizado, essa diferença entre o praticado no mercado e o prejuízo suportado pela Petrobras, era utilizado pelos investigados para obter vantagens indevidas. Conforme a Lava Jato, a propina beneficiava funcionários da Gerência Executiva de Marketing e Comercialização da Petrobras, que é subordinada à Diretoria de Abastecimento. A investigação vai apurar se o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, omitiu esses fatos das autoridades. Ele fechou acordo de delação premiada e atualmente cumpre pena em regime aberto, sem tornozeleira eletrônica. Se tivermos indícios de omissões dolosas, terá que ser, talvez, efetuar alguma medida contra ele, ouvido novamente, enfim. É uma questão que vai ser objeto de diligência aqui nessa investigação. Jair Bolsonaro diz que a reforma da Previdência deve começar a ser discutida no Congresso em até 6 meses. Bolsonaro passou o dia em Brasília. Ele recebeu pela manhã uma medalha do Exército. A honraria é concedida a militares que, em tempos de paz, tenham realizado atos de abnegação, coragem e bravura, com risco da própria vida. Em 1978, Bolsonaro, então na ativa, impediu que um soldado se afogasse durante uma atividade militar. Atualmente, Bolsonaro é capitão reformado do Exército. Após a cerimônia, o presidente eleito se reuniu com deputados do PSDB e do PR. O objetivo é buscar apoio para a aprovação de matérias no Congresso Nacional. Bolsonaro disse que a reforma da Previdência começará a ser votada o mais rápido possível, ainda nos primeiros 6 meses de seu governo. Ele voltou a afirmar que pretende apresentar ao Congresso uma proposta fatiada e iniciar discussão por idade mínima para aposentadoria. A matéria é considerada fundamental para equilibrar as contas públicas do país. Se fosse possível, aprovaria logo no dia 1º de fevereiro. Nós temos que respeitar, logicamente, o calendário, né, para a tramitação de proposições e gostaríamos, pretendemos, logicamente, aprovar, porque não é uma proposta minha, é do Brasil. Se nós continuarmos sem fazermos reformas, daqui a pouco nós estaremos na mesma situação que a Grécia esteve há pouco tempo atrás. E seria o pior dos quadros, no meu entender.
O presidente Temer tentou votar a reforma, mas foi impedido após uma série de denúncias de corrupção contra ele. Bolsonaro disse ainda que avalia os nomes para os ministérios do Meio Ambiente e Direitos Humanos. A expectativa é a de que a equipe completa esteja formada até o fim desta semana. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O triunfo eleitoral não deve garantir a Jair Bolsonaro os 100 dias de tolerância a que todo novo presidente tem direito. Essa lua de mel está prevista numa espécie de lei não escrita. É uma praxe normalmente respeitada na política. Mas alguns partidos ameaçam sonegar a Bolsonaro o armistício inaugural, por duas razões, ou dois pretextos. Alega-se, em primeiro lugar, que, embora seja novo, o governo cavalga uma agenda velha, encabeçada por uma reforma impopular, a mexida na Previdência. A segunda alegação, talvez mais relevante e verdadeira, é a de que Bolsonaro organiza o seu governo à margem das cúpulas partidárias. Alheio a esses muxoxos, o capitão opera à sua maneira. Sob holofotes, Bolsonaro premiou com ministérios as chamadas bancadas temáticas, como a evangélica, a da saúde e a do agronegócio. No escurinho, os operadores do novo presidente oferecem aos parlamentares cargos de terceiro escalão em repartições federais localizadas nos estados. São órgãos como DENIT, IBAMA, INCRA, DENOX. Caciques como Romero Jucá, um senador não reeleito que preside o velho MDB, avisam. Dirigentes de bancadas temáticas não sentam na mesa da presidência da Câmara numa reunião de líderes. Não discutem as pautas, não definem as urgências. O que Jucá está dizendo, com outras palavras, é o seguinte: se continuar escanteando os líderes, as cúpulas partidárias, Bolsonaro não chega a lugar nenhum. Esticando-se essa corda, a encrenca pode terminar numa trincheira virtual. Bolsonaro transforma a sua gestão num web-governo e vai às redes sociais atiçar o eleitorado contra os parlamentares, acusando-os de sabotadores. Não resolve o déficit fiscal nem tira a economia do seu estado anestésico, mas divide o custo do fiasco. Boa noite. Procuradora-Geral da República denuncia o ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima, o irmão e mãe do político, agora por peculato, que é o desvio de dinheiro público. Além de Gedel, foram denunciados ainda o irmão dele, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, a mãe dos políticos Marluce Vieira Lima e outras 5 pessoas. O grupo é acusado de se apropriar de recursos públicos destinados ao pagamento de salário de secretários do gabinete de Lúcio Vieira. Segundo a Procuradoria-Geral da República, eles usavam ainda os funcionários para tarefas particulares. O crime teria sido descoberto durante a investigação dos 51 milhões de reais encontrados num apartamento da família em Salvador. Gedel está preso em Brasília. Lúcio Vieira Lima tentou a reeleição em outubro, mas perdeu a disputa para um novo mandato na Câmara. Eles sempre negaram as acusações. A promotoria de Tóquio, no Japão, solicitou uma nova ordem de prisão contra o empresário brasileiro Carlos Ghosn. O executivo está preso desde o dia 19 de novembro, acusado de sonegação e fraude fiscal por não declarar 38 milhões de euros. Segundo as novas acusações, o executivo teria ocultado outros 33 milhões de euros de seus rendimentos durante 3 anos. Ghosn foi demitido da presidência nos conselhos de administração da Nissan e da Mitsubishi Motors. Segundo a imprensa japonesa, diante dos fatos novos, a prisão do empresário brasileiro deve ser novamente prorrogada. Ele nega as acusações. O dólar comercial subiu nesta quarta-feira, cotado a R$ 3,86, alta de 0,23%. A Bolsa de São Paulo fechou em alta de 0,25%, com 88.849 pontos. Aumenta o número de brasileiros pobres ou que vivem abaixo da linha da pobreza, segundo o IBGE.
O novo balanço divulgado pelo IBGE revelou que entre 2016 e 2017, 2 milhões de brasileiros passaram a viver abaixo da linha da pobreza estipulada pelo Banco Mundial. Isso significa viver com apenas R$ 406 por mês. Em 2016, havia 52,8 milhões de pessoas em situação de pobreza no Brasil. No ano passado, subiu para 54,8 milhões, aumento de 4%. É o que diz a síntese de indicadores sociais do IBGE. E, infelizmente, os números pioram com relação a quem vive na condição de extrema pobreza. Ou seja, quem sobrevive apenas com aproximadamente R$ 140 por mês. Em 2016, eram 13 milhões e meio de brasileiros na extrema pobreza. Em 2017, saltou para 15,3 milhões, aumento de 13%. O índice da média nacional aponta que 7,4% da população fechou 2017 em situação de pobreza extrema. No Nordeste, o percentual é quase o dobro, 14,7%, seguido pelo Norte, com 11,8%, o Sudeste, com 3,8% e Centro-Oeste, com 3,6%. A região Sul apresenta a menor taxa, 2,9%. As linhas de pobreza e extrema pobreza do Banco Mundial foram definidas para acompanhar a situação global. Aqui no Brasil, o rendimento médio no ano passado, segundo o IBGE, foi de R$ 1.511 por pessoa. Na desigualdade de renda, os negros ainda são os mais pobres. No ano passado, entre os 10% com menores rendimentos do país, 75,2% das pessoas eram negras. Por outro lado, houve aumento na participação entre os 10% mais ricos. Negros e pardos eram 24,7% da população em 2016 e no ano passado somaram 26,3%. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Esses dados do IBGE são péssimos em todos os aspectos. A desigualdade de renda aumentou muito com pobreza e a extrema pobreza atingindo um contingente bem maior de brasileiros. Isso é consequência do longo período de crise econômica, da recessão histórica que o país enfrentou, combinada com uma fase prolongada de inflação e juros mais altos, além do desemprego em alta. Mesmo que neste ano a economia tenha crescido um pouco mais, com inflação e juros mais baixos e até com uma queda no desemprego, não dá para contar com mudanças maiores em relação à desigualdade ou à diminuição da pobreza. O desemprego até caiu, mas continua elevado e a queda veio muito da informalidade, onde os salários, na média, são bem inferiores aos dos empregos com carteira assinada. Programas sociais, como Bolsa Família, podem amenizar um pouco a situação, mas mudança mesmo só virá com um crescimento mais robusto e prolongado da atividade econômica que assegure a geração de empregos de melhor qualidade. É emprego que garante distribuição de renda mais equilibrada, que ajuda até no fortalecimento da economia. Com esse quadro retratado pelo IBGE, o país tem milhões de pessoas praticamente fora do mercado consumidor, adquirindo o mínimo necessário para sobreviver. Além do aspecto econômico, tem todas as questões sociais envolvidas, no que se refere à saúde, educação, criminalidade. Agora, para termos um crescimento sustentável em prazo mais longo, é preciso cuidar das mudanças estruturais da economia, como o ajuste das contas públicas. Por mais que se possa dar algum oxigênio para a atividade, com a mudança de governo, retomada de obras paradas, privatizações, o fôlego vai ser curto. Temos pela frente expectativas positivas quanto ao potencial de reação da economia a partir do ano que vem. Mas só vão se confirmar se houver disposição e condição política para aquela agenda mais que conhecida de reformas da Previdência, tributária, aperfeiçoamento da reforma trabalhista. Qualquer agenda menos ambiciosa para o país ter avanços também modestos e até frustrantes. Uma boa noite. Daqui a pouco, no debate do dia com Maria Lídia Flandoli, o cenário político nacional a menos de um mês para o início do governo Bolsonaro. Recebemos os cientistas políticos Rui Tavares Maluf e Vitor Marchetti. E apesar das chuvas neste fim de ano, os meteorologistas prevêem que o estado de São Paulo feche 2018 com um índice bem abaixo do esperado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje, aqui na capital, o tempo está mais firme. Vamos ver se continua assim com Tássia Sena. Uma frente fria se aproxima do litoral do Sudeste já na próxima madrugada.
Apesar da mudança vinda do alto mar, a frente fria chega fraca, sem grandes alterações no tempo na maior parte da região. Só no Espírito Santo é que esse sistema fica estacionado e mantém as condições de chuva forte até o sul da Bahia. No interior do país, o tempo fica mais instável e nas demais regiões faz calor com pouca instabilidade. Vamos ver algumas temperaturas. Em Vitória pode chover bastante, mas o calor continua intenso, máxima de 32 graus. Em Salvador, a quinta-feira fica com sol forte e chuva fraquinha, máxima de 31. Já em Aracaju, tempo firme com céu ensolarado, faz 33. E em Curitiba, se chover, vai ser de forma bem rápida e isolada, máxima amena de 25 graus. No estado de São Paulo, a quinta-feira promete ser mais um dia ensolarado em boa parte das regiões. Claro que isso vale principalmente para o interior. No oeste, o sol brilha bem forte e a máxima chega aos 35 graus em Votuporanga. Nas cidades mais ao norte, sol com pancadas de chuva com raios. Destaque para a região de Franca, onde faz 30 graus. No leste paulista, a previsão de pancadas moderadas para o Vale do Paraíba. No litoral norte, dia mais fechado com chuva fraca. Faz apenas 26 em Caraguá. Na Grande São Paulo, tempo firme amanhã. Na capital, a quinta-feira promete ser de calor, sem chuva e termômetros chegando aos 27 graus. Bem na sexta-feira, o calor intenso deve provocar pancadas à tarde. A máxima cai para 24. E no sábado, o tempo vira. Os meteorologistas prometem dia bem chuvoso e friozinho. Temperaturas oscilando apenas entre 16 e 21 graus. Fim de ano chegando e a Prefeitura de São Paulo anunciou que o Réveillon aqui na Paulista vai ser com fogos silenciosos. Vai ser a primeira vez que a tradicional festa aqui na nossa Avenida Paulista vai ter uma queima de fogos silenciosa. Isso porque em maio entrou em vigor a lei que proíbe soltar fogos de artifício barulhentos em toda a cidade de São Paulo. A proibição vale tanto para ambientes abertos e fechados, quanto para públicos e particulares. Quem descumprir é multado em R$2.000. A decisão foi baseada nos danos causados pelo barulho a idosos, bebês e animais. Porém, a festa promete continuar bonita, porque os fogos com efeitos visuais produzidos com barulho de baixa intensidade estão liberados. A programação de shows para o Réveillon da Avenida Paulista ainda não foi divulgada. Agora vamos com o esporte. O Campeonato Brasileiro terminou, mas a temporada 2018 não. Então vai ter time em campo nesta noite. E na Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense joga a primeira partida da decisão às 10h45 da noite na Colômbia contra o Junior Barranquilla. Sul-Americana é a oportunidade real que o Atlético tem de se tornar um clube internacional. Já deu na trave na Libertadores, é um campeão brasileiro, o Atlético, tem muita história, tem torcida, tem estrutura. Então eu acho que é o passo que falta para a gente consolidar o Atlético num nível maior. O Júnior é uma equipe que a gente tem estudado muito, a gente avaliou todos os jogos dele na competição, acompanhou alguns jogos do Campeonato Colombiano também. É uma equipe que não chega por acaso, chega com muita qualidade, com muito mérito. Já foi semifinalista ano passado, então sabemos da gana que tem também de vencer essa competição. Jogadores de muita velocidade, muita qualidade, gosta muito de ter a bola, muito agressiva na marcação no campo adversário, joga muito em função da sua torcida também. Nós temos que ter a maturidade de saber jogarmos o primeiro jogo. É uma disputa de 180 minutos, então será apenas o primeiro tempo. E aí sim, levando para a nossa casa, sabemos que lá também vamos ter uma torcida maravilhosa, apaixonada, que certamente serão 2 grandes jogos. A gente focou muito no jogo, em cada adversário, e principalmente na oportunidade que a gente tem de deixar o nosso nome gravado na história do Atlético. Então essa oportunidade que a gente vai tentar tirar o máximo de proveito, como falei já muitas vezes, respeitando o adversário, que é uma grande equipe, mas sabendo que a gente tem essa oportunidade e quando se tem uma grande oportunidade, você tem que fazer o máximo para tentar gravar o seu nome na história. E agora vamos ao comentário de esporte com o Celso Cardoso. O Atlético Paranaense, que já foi vice-campeão da Libertadores em 2005, tenta hoje ganhar vantagem na busca do primeiro título internacional do clube. O Furacão, como é apelidado pela torcida,
sonha alto e faz planos para conquistar o mundo em até 5 anos. Portanto, conquistar a Sul-Americana seria o primeiro passo nessa empreitada rumo ao conhecimento mundial. E falando em reconhecimento, aconteceu nesta terça-feira aqui no Teatro da Fundação Casper Líbero a gravação da 15ª edição do Troféu Mesa Redonda. A premiação aos melhores do Campeonato Brasileiro foi marcada pela presença de grandes nomes do futebol nacional, técnicos, dirigentes e estrelas de outros esportes, como Hortência, rainha do basquete, e Falcão, o rei do futsal. O programa será exibido no próximo domingo às 9h30 da noite e, além de conhecer a seleção do campeonato feita por votação popular com o aval da Crônica Esportiva, você também vai poder conferir momentos de muita emoção. Conhecer um pouco mais o lado humano de atletas que brilharam com a bola nos pés e de técnico tem cara carrancuda, mas um coração que de carrancudo não tem nada. Agora você confere um pouquinho dos bastidores da 15ª edição do Troféu Mesa Redonda aqui na TV Gazeta. Lembrando que o programa vai ao ar no próximo domingo às 9h30 da noite. A edição 2018 do Troféu Mesa Redonda vai contar com 4 câmeras aqui dentro do estúdio. Tem o Luizinho, o Braga, o Gersino e o Pascoal Cafora, já experiente, né, Pascoal? Já fiz todos, né? Fiz todos até hoje. Todos que tiveram, só o primeiro que não fomos nós da Gazeta que fizemos. Na época, foi uma produtora. De lá para cá, fiz todos. Aqui ao meu lado a Marinês Rodrigues. Marinês, a gente sempre termina o ano de 2018 com a São Silvestre, mas antes tem o Troféu Mesa Redonda. A gente sempre fecha em grande estilo. Sempre fechamos em grande estilo e esse ano com ainda mais emoção porque a gente completa o 15º aniversário do troféu. Então foi um evento que amadureceu ao longo dos anos e realmente agora é parte obrigatória da nossa programação de final de ano. Qual que você acha que foi o troféu até hoje mais especial que já contou aqui na participação da TV Gazeta? Eu sempre acho que o evento do ano é o evento mais importante que a gente realiza, mas também me recordo do primeiro evento, né? Aquele frio na barriga, aquela vontade de fazer com que tudo desse certo. Então acho que cada ano teve a sua importância, a sua relevância e essa vai ser uma belíssima festa com certeza. 15ª edição do troféu, Michele, ainda dá aquele frio na barriga? Ah, dá, né? Sempre dá, porque é um evento que coroa um trabalho do ano inteiro do Departamento de Esportes aqui da TV Gazeta. Você sabe como a gente se dedica para essa noite tão glamurosa, tão especial. Então sempre dá aquela montanha-russa, assim, aquela sensação de, né? Mas depois tudo corre certo. O Troféu Mesa Redonda vai começar daqui a pouquinho. A gente tirou o Flávio Prado aqui do camarim, onde ele está se preparando aí para a 15ª edição, né, Flávio? Muito bom, né? Muito legal. É um sucesso da nossa Fundação Casper Líbero. E é sempre um momento de emoção, um momento bacana encontrar tanta gente importante do nosso esporte. Estava lá conversando com o Reinaldo, que é um ícone da música, né? Sempre tem essas participações especiais. Então, muito legal, muito bacana. Dá muito orgulho, né? A gente ter esses 15 anos de Troféu Mesa Redonda com esse nível. Portanto, convite feito, hein? Domingo, 9h30 da noite, tem Troféu Mesa Redonda. Boa noite. Luciano. E veja a seguir, no debate do dia com Maria Lídia Flandoli, o cenário político nacional há menos de um mês para o início do governo Bolsonaro. Até já. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Obra Max. O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Imecap Hair apresenta cabelos espetaculares. Seu problema é queda de cabelo? Você precisa de Imecap Hair. Imecap Hair ajuda seus cabelos a ficarem fortes e com mais volume. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br. Verão é tudo de um. Sol, amigos, curtição, música, diversão. Todo mundo junto, conectado, em todo lugar, mas no trânsito não dá. Celular é sua vida, mas causa acidente. Pare, pense, aperte o cinto, vai na moral. Sem álcool, sem pressa, sem rede social. Seja consciente, você tem muitos verões pela frente. Verão é tudo de on. Fique off no trânsito. Foca na vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia.
especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasnico Demo Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Imecap Hair apresenta cabelos espetaculares. Queda de cabelo? Ninguém merece. Milhões de pessoas já comprovaram. Imecap Hair ajuda a evitar a queda e a dar mais brilho para o seu cabelo. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br. Hoje é dia de matar as curiosidades do mundo da telinha aqui no Todo Seu. Nossa querida Cristina Padiglione traz pra gente as novidades que estão dando o que falar. E no nosso palco tem um sertanejo da melhor qualidade, com a bonitinha Janaína. Dizendo bem perto de mim, eu te amo, cada dia mais. E ainda eu converso sobre o momento atual da política na mídia, com o jornalista Felipe Moura Brasil. Todo Seu é hoje, 10 da noite. Fica comigo, tô te esperando, vem! Dois importantes relatórios foram divulgados hoje durante a COP24, a Conferência do Clima da ONU. Alunos e professores da Faculdade Casper Libero continuam acompanhando o evento na Polônia. De acordo com o Índice Global de Risco Climático divulgado hoje, países como Brasil, Portugal e Estados Unidos estão entre os mais expostos a catástrofes naturais. Somente no ano de 2017, 11.500 pessoas morreram devido a eventos climáticos extremos. E os prejuízos relacionados chegaram a 375 milhões de dólares, a maior perda econômica já registrada. Regiões costeiras, caribenhas e do sul da Ásia estão entre as mais suscetíveis e, por isso, a divulgação do mapeamento é de extrema importância para a prevenção de catástrofes nessas áreas. Além desse documento sobre catástrofes climáticas, um outro relatório importante foi divulgado hoje aqui na COP24, sobre o carbono. É uma espécie de termômetro que mede exatamente onde está acontecendo a diminuição ou o aumento da emissão desse gás poluente. Essas informações foram recebidas por aqui com certo otimismo. Em 2017, houve uma redução de 2,3% de emissões no Brasil em relação a 2016 e que isso se deve basicamente a uma redução de 12% no desmatamento da Amazônia naquele período de 2017 em relação a 2016. Por outro lado, o relatório mostra que a diminuição das emissões brasileiras poderiam ter sido maiores ainda se o Cerrado não tivesse aumentado a emissão por desmatamento. Nesse mesmo ano, aumentou 11% o desmatamento no Cerrado. O tema está em praticamente todas as discussões da Conferência da ONU sobre o clima. Identificar os gases poluentes e elaborar políticas públicas que possam combater uma das causas mais frequentes de mortes em todo o mundo, a poluição. Turquia ordena a prisão de mais 2 pessoas envolvidas na morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi. E o cerco se fecha cada vez mais sobre o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. A ordem de detenção é contra 2 altos funcionários da Arábia Saudita muito próximos de Mohammed bin Salman. Eles teriam ajudado a planejar o assassinato de Khashoggi. Nos Estados Unidos, que também investigam o caso, após reunião entre senadores e a agência de inteligência norte-americana, a CIA, foi dito à imprensa que há 0 dúvidas sobre a participação do príncipe herdeiro na morte do jornalista. Jamal Khashoggi foi assassinado no dia 2 de outubro dentro da Embaixada da Arábia Saudita na Turquia por um grupo de 15 agentes sauditas, a mando inicialmente de um assessor do príncipe. Khashoggi era um crítico da ditadura saudita e deixou o país em 2017 para viver nos Estados Unidos por questões de segurança.
O Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia autorizou hoje a candidatura do presidente Evo Morales para as prévias das eleições do ano que vem. Morales está há 12 anos no poder. A autorização saiu 2 dias antes da chegada de manifestantes à capital La Paz, que rumam de todos os cantos do país para protestar contra a possibilidade de um novo mandato de Morales, que está no poder desde 2006. Será a 4ª vez que ele poderá ser reeleito. A Constituição do país permite apenas 2 mandatos consecutivos. Em 2016, Evo Morales realizou um referendo para que esse limite fosse extinto, mas foi derrotado nas urnas. Mas a justiça boliviana aceita a reeleição indefinida, baseada no artigo da Convenção Americana de Direitos Humanos, assinada pelo país. Evo Morales é o presidente mais longevo da história da Bolívia. A próxima eleição no país deve acontecer em outubro do ano que vem. E a Rússia se defendeu hoje das acusações feitas pelos Estados Unidos de que não estão cumprindo o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. O acordo assinado pelos 2 países em 1987 livrou a Europa de mísseis nucleares baseados em terra. A porta-voz do Ministério Russo das Relações Exteriores disse hoje que os Estados Unidos reiteram acusações sem fundamento e que não foram apresentadas quaisquer provas das acusações. Ela também disse que o governo russo considera o tratado um ponto-chave da estabilidade e da segurança estratégica internacional. Já um porta-voz do Kremlin disse que os americanos distorcem os fatos para camuflar o fato de que eles querem sair do tratado. Ontem, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, deu um ultimato à Rússia ao oferecer um prazo de 60 dias para que o país cumpra plenamente o acordo, ameaçando desrespeitá-lo caso isso não aconteça. Após a abertura política de Cuba, mais uma novidade, a estatal de telecomunicações do país anunciou que começará a fornecer sinal de internet para celulares. Cuba é um dos países menos conectados do Ocidente por causa do fechado regime comunista que governou o país por quase 6 décadas. Até 2013, só era possível acessar a internet em alguns hotéis da ilha. O monopólio estatal de telecomunicações ETEXA anunciou que a partir de amanhã vai oferecer vários planos para celulares pré-pagos com duração de 30 dias, cujo custo varia de 7 a 30 dólares. Quase metade da população cubana, de 11 milhões e 200 mil pessoas, possui celular, mas não conseguiam pagar pela internet móvel. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel, sucessor de Raul Castro, defende que o país seja mais conectado para, assim, impulsionar a economia da ilha. E no debate do dia com Maria Lídia Flandoli, o cenário político nacional, faltando menos de um mês para o início do governo Bolsonaro. São nossos convidados os cientistas políticos. Rui Tavares Maluf, professor nos cursos de graduação e pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Vitor Marchetti, professor adjunto da Universidade Federal do ABC. Eu agradeço muito, professores, estarem conosco. O presidente eleito Jair Bolsonaro já anunciou nomes para o ministério, ele reduziu para 22 ministérios, 7 a menos do que os atuais, 7 a mais do que aqueles que ele havia prometido na campanha. Mas, de qualquer forma, eu quero começar essa nossa reflexão sobre o cenário político nacional e expectativas, né, em relação ao novo governo Bolsonaro, pelo que ele já anunciou. Que perfil vai ter esse governo? Bem, Maria Lídia, se tomarmos como referência o próprio discurso dele ao longo da campanha, ele se posicionou com muita clareza, em mais de uma oportunidade, ele fez questão de dizer que era uma pessoa de direita. Por outro lado, ele próprio, em mais de um momento, fez questão de dizer que seu governo não seria orientado necessariamente por questões ideológicas e procuraria ser pragmático. Desde o momento em que ele foi eleito, no meu modo de observar as declarações dele do seu entorno, né, vamos dizer que há uma movimentação ou uma oscilação de um lado para o outro. O que importa, quando você mesmo na abertura da nossa entrevista falou do desenho organizacional dos ministérios, é que de uma certa forma ele já leva em conta as próprias pressões políticas
que são voltadas para o seu futuro governo, e muitas delas vêm do próprio Congresso Nacional. Isso revela, de uma certa maneira, uma certa capacidade de negociação, e para o regime democrático isso é importante. Agora, professor Marchetti, assim, desses 22 ministérios, 7 ministros são militares. Então a gente vê aí que ele é um ministério que tem um perfil na economia bem técnico, perfil político, pelas indicações das frentes parlamentares, e perfil militar. Eu quero saber se as variáveis que compõem esses perfis são complementares ou se são excludentes, e isso é prenúncio de confrontos futuros. Olha, quando a gente olha para a formação do gabinete do Executivo, a gente sempre olha com a expectativa de que aquilo está sendo montado com o olho no Congresso Nacional. Quer dizer, de alguma maneira, as forças políticas representadas no Congresso Nacional precisam se enxergar no governo eleito, porque ele precisa compor maioria. O PT e o PSL, que são os dois maiores partidos, eles não têm capacidade nenhuma de sozinhos articularem qualquer coisa no Congresso Nacional. O PSL, que é o partido do presidente, vai crescer certamente, mas não tem capacidade de mobilização das bancadas. A opção que ele fez para montar o ministério é uma opção que coloca outros elementos diferentes dos elementos que estavam aí nas últimas décadas. Quer dizer, que também é coerente com o argumento que ele utilizou e com um pouco com a onda antissistêmica, antipolítica, na qual ele surfou. Quer dizer, então, de alguma maneira, ele continua ainda surfando nessa onda, continua ainda com a lógica do palanque de que não faz negociações com o parlamento e tenta buscar atalhos ou subterfúgios para montar o Congresso Nacional, para montar o seu gabinete, olhando para as frentes parlamentares e menos para os partidos políticos. Bom, e há outros núcleos. Sim, mas de alguma forma essa iniciativa, depois de anunciados os nomes dos ministérios, só 2 ainda faltando, do meio ambiente e direitos humanos. De direitos humanos, ele começou ali uma incursão junto a lideranças partidárias. Então, ele está indo conversar, começou com o MDB, ele se dirigindo ao Congresso Nacional. E engraçado, com uma conversa também dizendo, deixando muito claro, reforçando aquela ideia que ele não vai reproduzir a velha política, o presidencialismo de coalizão, e deixando claro já na conversa com essas lideranças que não vai oferecer cargos nem verbas, vai oferecer muito amor. O que é muito amor em política, hein? Bom, aí ele precisa explicar, eu não consigo entender exatamente isso, Maria Lídia. Mas no meu modo de entender, uma coisa não necessariamente exclui a outra. A gente tem que ver também as atitudes do presidente eleito, muitas vezes, como possibilidades ou recursos, estratagemas de barganha, e não necessariamente um caminho que, no transcurso, mesmo do primeiro ano, signifique excluir um outro caminho. Quando se pensa nas frentes parlamentares, ainda que lhe dê um peso muito grande para isso, seria talvez para reduzir a complexidade de alguns elementos de barganha para determinadas propostas. Claro que se ele for centrar o seu governo em cima disso daí, no meu entendimento, seria um desastre. Ele não tem como alijar por completo os partidos políticos, mas ele tem razão, por outro lado, ao forçar um pouco o caminho por aí, uma vez que há uma fragmentação enorme no Congresso Nacional histórico, e ele foi uma testemunha ocular disso. Parte disso pode ser modificado desde que se faça uma reforma política. Não sei até que ponto existe uma disposição para que isso ocorra. E os partidos controlam um capital muito importante, né, Marília? Quer dizer, tempo em televisão, distribuição de recursos, quer dizer, a sobrevivência dos políticos ainda depende das estruturas partidárias. Quer dizer, força política, quem tem... São os líderes partidários. São os líderes partidários. Que definem a agenda, que definem o que vai ser votado e o que não vai ser votado. Vamos aqui lembrar... Quem garante os votos? Frente parlamentar pode dar segurança a Bolsonaro para as prioridades que ele tem, que ele precisa aprovar? Que mostram que, inclusive, frente parlamentar é superestimada em tamanho e em capacidade de mobilização. E se você me permite, Vitor, os próprios membros das frentes parlamentares, alguns, como do agronegócio, já têm revelado que mesmo dentro de temas que aparentemente seriam inseridos dentro dessa bancada, muitas vezes não contam com unanimidade. Sim, Agora é interessante, porque a frente parlamentar ela é muito bem caracterizada por um interesse comum que ela representa. Então, vamos falar a frente evangélica.
Então, é uma frente parlamentar de cunho que tem um perfil muito fechado, com valores, princípios religiosos e tal, e tem uma finalidade lá nesse sentido. Entretanto, as questões do país vão muito além desse perfil próprio de cada frente parlamentar. É aí que mora o perigo para Bolsonaro? E aí que entra a importância dos partidos para organizar um jogo, né? Quer dizer, é claro que a gente vive uma crise profunda dos partidos políticos, mas isso não significa que eles deixaram de existir de um dia para o outro e que deixaram de ser os organizadores do sistema, né? Quer dizer, então o grande desafio vai ser um presidente que se elegeu no discurso antissistêmico ter que jogar com o sistema. Né? Quer dizer, me parece que os 4 anos que nós teremos pela frente, dificilmente a gente vai ver o presidente descer do palanque. Porque eu acho que essa manutenção do discurso antissistêmico é o que dá para ele alguma sobrevida de mobilização das ruas. Mas isso contradiz um pouco o movimento que ele vai ter que fazer para dentro. Porque se ele não fizer um movimento sistêmico de reorganizar o sistema, não governa. Agora, e se não governa, reorganizar o sistema, o que seria isso? É a volta do velho tomar lá da cá? Olha, em primeiro lugar, se nós pensarmos num arejamento ou numa modificação significativa do nosso sistema, que passa pela relação entre os poderes, isso teria que envolver claramente uma reforma política. Então é por isso que eu coloquei agora há pouco para você. Eu tenho dúvida da disposição do novo governo em enfrentar essa parada. E dou um exemplo, quando estávamos tratando aqui da frente parlamentar e de como isso pode ou não contribuir para o governo ter um bom funcionamento com o Congresso Nacional e a importância dos partidos políticos, que uma das principais questões que seria para o governo Bolsonaro ou para Fernando Haddad, para qualquer governo, é a da Previdência Social. Não há como fugir desse tema. E ele insiste nisso. Ele está falando que vai fazer, mesmo que seja fatiado. Embora ele oscilou um pouco. Agora, mesmo dizer, que já seja tem aos oscilações poucos. Aí. E aí eu acho que é outro elemento que está nos escapando também aqui da conversa, Maria Lídia, que além dessa característica dos ministérios, ser dialogando com as frentes e tentar ir por fora das forças partidárias, ele também montou superministérios com pessoas com superpoderes dentro do seu próprio gabinete. Quer dizer, o papel do Paulo Guedes, o papel do Sérgio Moro. Quer dizer, coordenar esse sistema com baixa adesão do parlamento, com dificuldade de coordenação política com o parlamento. Lembrando que o seu coordenador político, o Onix, ele não circulava até então na alta cúpula partidária. É alguém que circulava sempre no que a gente convencionou chamar de baixo clero. Né? E com ministérios bastante empoderados, como o do Paulo Guedes e do Sérgio Moro. Quer dizer, isto pode produzir dentro do próprio governo momentos de mais repetição, de bate-cabeça, de orientações que a gente não sabe para onde vão. Mesmo que o Onix Lorenzoni até agora tenha sido um político de menor expressão lá no Congresso, na Câmara Federal, agora ele vai investido de um poder, né? Ele é um ministro, ele representa o executivo, e então ele tem ali um poder de palavra Mas antes de eu falar desse poder dele, eu queria ouvir de vocês. Vocês acreditam de verdade que o Jair Bolsonaro consiga não negociar com as lideranças partidárias e mesmo as frentes parlamentares, naquilo que eles cobram, seja, no caso do ministro da Educação, esse não queremos, ele se curvou, trocou, pôs outro. Ou seja, mesmo na colocação de pessoas em cargos representativos nas muitas instituições federais, autarquias, etc., que existem. Por isso, Maria Lídia, que eu fiz... Vai dar para ele não oferecer isso para as lideranças partidárias? É que a gente, às vezes, está tomando o toma lá da cá como aquilo que é próprio do processo político-democrático, quer dizer, demonizaram esse processo político. Sim, é que o processo eleitoral, em geral, move grandes paixões e é reducionista. Ele simplifica demasiadamente as questões de um país. Em parte, essa simplificação pode ser justificável em determinado momento da campanha. Mas, passada a campanha, é impossível você ficar estribado nessa bandeira para poder governar. Não é regime político que sobreviva sem tomar lá da cá, porque o tomar lá da cá não é algo que está no submundo. Sim. O tomar lá da cá é a distribuição de recursos de ideias.
né, de capital político. Faz parte do jogo. Mesmo regimes autoritários, mesmo regimes autocráticos, barganham internamente recursos políticos, recursos econômicos. A questão é que a democracia torna isso algo transparente, em que você precisa prestar contas, em que o eleitor precisa conhecer cada vez mais como essas articulações aconteçam à luz do dia. Não há problema que elas aconteçam, elas têm que acontecer à luz do dia. Claro, eu até gostaria de usar o nome que faz parte da vida política e também econômica, que é negociação. Negociação pode tanto envolver uma dimensão importante e positiva da atividade política, como algo que se aproxima ou é politicagem e que nós não devemos endossar. Né? E como disse o Vitor, num processo democrático, há transparência, então há muito mais acompanhamento dos órgãos que representam a sociedade, da própria imprensa. A coisa ganha uma outra dimensão. É interessante, então, que se política é, como se fala, essa arte da negociação, a arte da conversa, aliados, né, estão ali para juntos promover a governança. São auxiliares do presidente eleito, ele não consegue governar sozinho, compõe o ministério, com pessoas que também são representativas de correntes de pensamento. Tem que haver, óbvio, uma afinidade entre eles. Então, essa demonização da negociação política, que pegou pejorativamente essa ideia de que toma lá da cá, sempre é negociata, sempre é corrupção, é algo que reduz a arte da política a uma condição muito menor do que aquilo de fato ela é, em termos da sua relevância. Eu acho que é isso. É uma ilusão achar que pode governar sem a conversação, sem a negociação e a contrapartida. E sem partidos políticos, que eu acho que essa é uma questão fundamental, né? Quer dizer, o que foi demonizado junto com isso tudo foi a própria existência de partidos políticos. Hoje, alguém ser afiliado a algum partido político, ou alguém se dispor a se candidatar por algum partido político, a algum cargo, ele já tem que demonstrar que ele não tem culpa no cartório de antemão, porque ele está sendo... Eu vi isso muito com os movimentos sociais, cujos membros quiseram se candidatar, para isso tiveram que se filiar a partidos e ficam justificando, né, o porquê da filiação partidária, como se aquilo fosse um mal em si. Por outro lado, eu reconheço que não é de agora, há muito tempo, no meu entendimento, os partidos perderam o sentimento, a relação com as ruas, vamos assim dizer. E 2013, a meu ver, é um ponto de inflexão muito claro. Ou seja, os partidos que aí estão, eles precisam se reinventar, ou outros vão ocupar o seu lugar. No fundo, a gente está assistindo, já há algum tempo, uma crise profunda das democracias representativas. O papel dos partidos políticos, eu concordo que de 2013 para frente, no Brasil, a gente sentiu com alguma intensidade essa instabilidade, mas se a gente olhar para fenômenos nas democracias aí mais consolidadas no mundo, esse problema está frequente, né? Claro. Se olharmos o debate hoje na França, o debate na Espanha, a capacidade que o sistema político tradicional e dos partidos tradicionais têm para oferecer respostas. Eu não acho que eles desaparecem, mas certamente eles vão se ressignificar, eles vão se recolocar, e esse é o nosso desafio. Como recolocar a política no debate, como algo saudável e necessário. Necessário, isso mesmo. Bom, eu quero falar desse tempo que nós ainda dispomos sobre a questão da oposição, né, que é outra variável necessária em qualquer processo democrático, né, que haja uma oposição. O que é que se vislumbra no cenário político nacional? Nós teremos uma oposição formada por partidos que competiram com Bolsonaro e que são adversários políticos, mas numa frente de oposição, ou partidos isolados, o PT, por exemplo, fazendo oposição, ou uma frente de partidos de esquerda, ou de partidos que foram derrotados, que não conseguiram se eleger, fazendo oposição ao Bolsonaro. O que já temos como sinal no cenário político? Eu acho que o que se colocou e já está hoje no debate é quem lidera o campo da esquerda, quem lidera o campo oposicionista, né? E há quem lidere? Então, a gente já pode apontar? Quer dizer, por um movimento natural, se espera que o PT assuma esse papel. Por que o PT assume esse papel?
porque tem uma tradição, né, de ocupar este papel de partido oposicionista, é o partido orgânico, forte, institucionalizado, tem uma bancada significativa. E é craque para fazer oposição, né? Já fez com eleitos, né? Exatamente, quer dizer, e tem capilaridade social. A questão é que há outros partidos tentando disputar esse campo já há algum tempo, se apresentando como alternativa, quer dizer, a gente já assistiu Marina Silva, Ciro Gomes, quer dizer, uma série de políticos tentaram se projetar para aparecer como alternativa, inclusive ao PT, para organizar esse campo, chamado às vezes de progressista, centro-esquerda, enfim. Acho muito difícil que o PT homogeneize, ou seja, centralize esse campo, mas acho também muito difícil que o PT não lidere esse campo. Eu acho que esse vai ser o grande desafio. Mas, de alguma forma, o PT já está sendo excluído, né? Essa reunião de partidos. Eu perguntei aqui, e vocês foram convidados? Não, não fomos. Mas eu acho que é importante a gente pensar que no regime democrático, a oposição não tem que necessariamente, num caso de pluripartidarismo, se imaginar como frente de oposição. Ainda que nós tivéssemos só 2 grandes partidos na oposição, pouquíssimos partidos no país, não tem que haver necessariamente uma frente. O que nós temos que ver é como se dará a agenda política, por exemplo, no ano de 2019. Quais serão os principais temas? A depender de como esse jogo e como o governo se posicionar, você poderá ou não ver como algo recomendável uma frente, ainda que, no meu entendimento, isso deva ser sempre provisório, a não ser que vivêssemos por completo um estado de exceção. E eu não quero acreditar que nós vamos viver um quadro como esse no Brasil. E, possivelmente, esses partidos que já indicaram, de alguma forma, que serão partidos de oposição, não serão aliados de Bolsonaro, eles estão esperando que fatos concretos sejam colocados, ou que inicie o governo e o presidente apresente projetos para que eles aí sim se posicionem. Eles estão na retranca, estão ali observando. Eu acho que esses partidos todos já sabem mais ou menos qual vai ser a agenda que vai tomar conta do início do governo, e hoje já estão se articulando de que maneira vão fazer esse debate, esse enfrentamento, inclusive com a opinião pública, né? Porque foram partidos que, do ponto de vista de adesão do eleitorado, foram derrotados. Sim. Quer dizer, não tem a adesão de uma parte do eleitorado, então tem também uma tarefa de se reconectar com as bases e reconectar com o eleitorado. Então eu imagino que essas agendas é que vão dar um pouco a vitalidade para esses partidos dialogarem. Eu agradeço muito e espero que vocês voltem aqui, né, para que sempre possamos desenvolver aí uma reflexão sobre a ação política em nosso país. Uma boa noite, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Luciana. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós voltamos amanhã às 7 horas da noite. Ótima noite para você e até lá. Felipe Moura Brasil comenta o atual momento político brasileiro no Todo Seu de hoje, 10 da noite.